Existe uma pergunta que parece simples, mas que, quando você começa a olhar com atenção, revela muito mais sobre o comportamento humano do que a gente imagina. Por que alguns homens se sentem tão atraídos por mulheres consideradas sexy? A maioria das respostas que você encontra por aí são rápidas, superficiais e, na maioria das vezes, erradas. Porque reduzem algo complexo a algo raso. Dizem que é o corpo. Dizem que é aparência. Dizem que é instinto. Mas se fosse só isso, o mundo seria muito mais previsível do que realmente é. A verdade é que a atração não começa onde a maioria das pessoas acha que começa. Ela não nasce no olhar. Ela nasce na interpretação. Antes mesmo de você perceber que está olhando para alguém, seu cérebro já começou a trabalhar. Silenciosamente. Rapidamente. Quase como um reflexo. Ele observa sinais. Detalhes. Pequenos comportamentos que passam despercebidos pela lógica, mas não pela percepção. Postura. Expressão. Movimento. E, principalmente, coerência. Porque o cérebro humano é extremamente sensível a algo que pouca gente consegue fingir por muito tempo: autenticidade. E é aqui que a ideia de ser sexy começa a se transformar. Porque não se trata apenas de como alguém parece, mas de como essa pessoa se sustenta no mundo. Uma mulher considerada sexy muitas vezes não é aquela que mais se aproxima de um padrão, mas aquela que parece confortável dentro da própria pele. E isso muda tudo. Porque conforto gera naturalidade. Naturalidade gera fluidez. E fluidez chama a atenção de um jeito quase magnético. Agora pensa comigo, quantas vezes você já viu alguém que, tecnicamente, não se encaixa em um padrão de beleza, mas ainda assim domina o ambiente? Não pela aparência, mas pela presença. Isso acontece porque a atração não é uma resposta apenas visual. Ela é emocional. E emoção não responde a medidas. Responde à sensação. Existe também um fator biológico, sim. Seria ingênuo ignorar isso. O ser humano carrega padrões de percepção ligados à sobrevivência. Sinais de saúde, energia, vitalidade, tudo isso influencia. Mas isso explica apenas o interesse inicial. O que sustenta a atração é outra coisa. É a forma como alguém se posiciona. A forma como se comunica. A forma como existe. E é aqui que muita gente se perde. Porque acredita que ser sexy é algo que pode ser construído apenas por fora. Mas não é. Você pode ajustar a aparência. Pode seguir tendências. Pode tentar reproduzir comportamentos. Mas o que realmente gera impacto vem de dentro para fora. E o cérebro percebe isso. Mesmo que a pessoa não saiba explicar. Outro ponto importante é o papel da cultura. Durante anos, fomos expostos a imagens, padrões e referências do que seria considerado atraente. Cinema. Publicidade. Redes sociais. Tudo isso ajudou a moldar uma ideia coletiva do que é ser sexy. Mas existe um detalhe curioso: esses padrões mudam o tempo todo. O que era desejado ontem não é exatamente o que é valorizado hoje. E isso revela algo essencial: a atração não é fixa. Ela é influenciada, adaptável, contextual. Mas, mesmo com todas essas mudanças, existe algo que permanece. Algo que atravessa padrões, épocas e contextos.
Presença. A forma como alguém ocupa o espaço. A forma como se expressa. A forma como se conecta. E isso não depende de um tipo específico de corpo. Depende de consciência. Consciência de quem se é. De como se age. De como se comunica. E talvez seja exatamente isso que explique por que alguns homens se sentem tão atraídos, não apenas por aparência, mas por aquilo que não pode ser medido. Confiança. Autenticidade. Segurança. Essas características não são apenas percebidas, elas são sentidas. E o que é sentido, marca. Existe também uma ideia muito comum, de que homens são movidos apenas pelo visual. Mas isso é uma simplificação conveniente. O visual chama a atenção. Sim. Mas o que mantém o interesse é profundidade. É troca. É conexão. É curiosidade. Porque depois do primeiro olhar, o que realmente importa é o que aquela pessoa representa. E talvez o maior equívoco de todos seja acreditar que ser sexy é um objetivo. Quando, na verdade, é uma consequência. Uma consequência de alguém que se conhece, que se aceita e que não precisa se moldar o tempo todo para ser validada. Porque em um mundo onde tantas pessoas tentam parecer algo, quem é de verdade se destaca. Então, no fim, a pergunta nunca foi apenas: por que os homens gostam de mulheres sexy? A pergunta real é: o que faz alguém ser impossível de ignorar? E a resposta não está no que se vê, está no que se sente. E isso vai muito além da aparência. E talvez, depois de tudo isso, a maior virada de chave seja entender uma coisa simples. Aquilo que realmente atrai, não é o esforço para ser visto. É a naturalidade de não precisar provar nada. Porque quando alguém está o tempo todo tentando parecer interessante, existe tensão. Existe dúvida. Existe ruído. Mas quando alguém simplesmente é, existe clareza. E clareza é magnética. Talvez por isso algumas presenças marquem tanto. Não porque são perfeitas, mas porque são verdadeiras. E a verdade tem algo raro hoje em dia, ela não precisa de aprovação. Ela não compete. Ela não força. Ela apenas existe. E é exatamente nesse ponto que a atração deixa de ser sobre aparência e passa a ser sobre impacto. Sobre o que fica, mesmo depois que o olhar desvia. Sobre o que continua, mesmo no silêncio. Porque no fim, o que realmente chama a atenção pode até começar nos olhos. Mas é aquilo que não se explica que faz alguém permanecer na mente. E talvez seja por isso que algumas pessoas nunca são esquecidas.